Olá pessoal, eu sou a Kelly, hoje com a fofoca da última semana da novela Volta por Cima. Rochelle, a noiva do Chuck, vai colocar Gerson na cadeia, mas o malvado volta no último capítulo da novela para causar cenas de pânico e de terror. O herdeiro mais perigoso da família Barros vai sequestrar um ônibus na Vila Cambucá para fugir da polícia e tem um final misterioso. Já Osmar finalmente aprende uma lição depois de roubar o prêmio da loteria de Lindomar e roubar toda a fortuna de Violeta, quem ele diz ser a mulher de sua vida. Mas agora tem a grande chance de fazer a coisa certa, entregando para Gerson toda a sua fortuna para salvar a vida de Madalena. Falando nisso, o netinho de Doralice chega no mundo nascendo dentro do ônibus sequestrado por Gerson, que não por acaso é o mesmo ônibus que o seu avô Lindomar dirigiu a vida toda até o final da vida, que no caso foi no comecinho da novela. Também na última semana, Rosana implora pelo perdão de João, depois que o nosso herói salva a vida de Nando. Aguenta aí que já te conto essa fofoca. Essa história toda, o ponto final da novela Volta por Cima, começa a acontecer no finalzinho do capítulo de sábado. Na ocasião, Rochelle inicia um plano infalível para se livrar de Gerson. A meiga e abusada vai mudar o seu comportamento para tentar convencer Gerson, que desistiu de pôr um fim no noivado entre os dois, já que a sua revolta e agressividade por estar sendo mantida em cárcere privado só a levou para um quartinho escuro. Com isso, Rochelle, nada boba, finge que entende que o que Gerson está fazendo é para o bem do casal e faz a fofa falando que gosta de Gerson e falou um monte de besteiras porque estava com raiva. Por sua vez, egocêntrico, Gerson gosta do que ouve e se deixa manipular. Quando a noiva do Chuck fala que deseja melhorar e parar de fazer o que deixa ele chateado, o perigoso justifica as suas vilanias falando que não gosta da versão grosseira e agressiva de Rochelle. E nada boba, Rochelle diz que está disposta a tudo, até mesmo mudar o seu comportamento para que os dois voltem a ficar bem. A amiga de Gigi vai provar que Gerson realmente não conhece Rochelle e se diz disposta a mudar, garantindo que não deseja mais brigar com o noivo e nem ficar presa no local. E cínico que só ele, Gerson fala que está gostando da humildade de Rochelle em reconhecer que errou com ele. Com isso, o iludido decide comemorar a reconciliação do casal em um jantar romântico em um restaurante bem chique, onde será denunciado e vai parar na cadeia. Na ocasião, como de costume, Gerson estará cercado por seguranças e Rochelle se esforça para esconder o nervosismo. A amiga de Gigi vai pedir para ir ao toalete, mas antes sinaliza para uma mulher desconhecida que está em uma situação de perigo e ver mulheres se ajudando é mesmo uma volta por cima. Com isso, a sororidade, a irmandade e a união entre as mulheres será o príncipe encantado que vai salvar Rochelle das garras do namorado abusivo. A mulher desconhecida vai alertar o gerente e os garçons do restaurante que irão chamar a polícia. Acontece que Gerson, poderoso, dá um sorriso cínico e diz que só pode estar acontecendo um engano. E é nesse momento que Rochelle prova que Gerson não a conhece. Corajosa, ela denuncia para o policial que está sendo mantida presa sobre a ameaça de Gerson, que fez o mesmo com a ex-namorada e tem uma medida protetiva em seu nome devido ao cárcere privado. Com isso, os policiais confirmam a denúncia de Rochelle e Gerson é levado preso e algemado. Rochelle comemora sua liberdade, mas Gerson não fica preso por muito tempo e procura a noiva na lanchonete assim que sai da cadeia. E dessa vez será Neuza quem vai salvar Rochelle de ser capturada por Gerson, chamando a polícia. E o contraventor, para não ser preso novamente, sequestra um ônibus no ponto final da Viação Formosa. Acontece que na ocasião estará acontecendo um evento. Será a última viagem do ônibus usado por Lindomar no passado.
aposentado e agora dirigido para sua aposentadoria por Jaime. Claro que Madalena estará na homenagem ao seu pai, junto com João, Tati, Jim, Gigi e Joyce. Também estarão no ônibus e serão feitos de refém por Gerson. Com essa novela que já começou eletrizante, com um acidente de ônibus de tirar o fôlego, agora termina com seu último capítulo com uma cena de ação digna de cinema, bem no estilo velocidade máxima. E no momento tenso, Gerson ameaça a vida de todos e exige que Jaime leve o ônibus até Sapucaí. Em seguida, Gerson liga para Osmar e se diverte com seu desespero quando ele revela que está com Madalena, grávida de 9 meses, na mira de sua arma. No fim da linha, Gerson exige de Osmar o comando do seu território tomado por Marco. E além disso, também exige a fortuna de Violeta e o comando dos negócios mafiosos da família Castilho, que foi tomada por Osmar. Acontece que Osmar já havia confessado para Joyce que sentia um vazio em seu peito, mesmo depois de conquistar milhões e o poder, e por isso não vai pensar 2 vezes em abrir mão de tudo para salvar a vida de Madalena. E enquanto Osmar não revela a decisão bafônica, ao mesmo tempo Gerson ameaça a vida de Gigi, fazendo o irmão caçula de escudo ao ver que o ônibus está cercado por policiais. E totalmente em pânico, Madalena entra em trabalho de parto, enquanto Osmar segue a caminho do ônibus sequestrado para o acerto de contas final com Gerson. Em seguida, os reféns são liberados um a um, mas João decide continuar no ônibus para ajudar no nascimento do seu filho. Mas ainda não foi revelado qual será o desfecho de Gerson nessa história. Fofoca prevista para acontecer no último capítulo da novela. Falando nisso, se estiver gostando desse papo, deixe o seu like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade da nova novela das 7, Dona de Mim. E falando nisso, ainda na última semana de Volta por Cima, João vai salvar a vida de Nando. E esse bafão acontece quando Nando vai parar no hospital em estado gravíssimo devido ao uso indiscriminado de anabolizantes. Edson e Rosana ficam arrasados quando o médico deixa claro que o rapaz corre risco de morte. O médico revela que o fígado de Nando parou de funcionar e somente um transplante do órgão salvaria a vida do rapaz. E é nesse momento que o grande herói da novela aparece. Já não pensa 2 vezes em salvar a vida do irmão e entra na sala de cirurgia para doar parte do seu fígado. Na ocasião, Edson vai ficar tenso ao ver os seus 2 meninos na sala de cirurgia. Já Rosana quebra a cara e repensa em suas atitudes em relação a João. E assim que termina a cirurgia, Rosana vai procurar João e implora pelo seu perdão, confessando que foi egoísta, enquanto João provou que é mesmo superior e não pensou 2 vezes em arriscar a própria vida para salvar a vida do filho dela. Enquanto isso, Nando se recupera bem e finalmente decide denunciar Miranda pela venda das substâncias ilegais na academia. E já do outro lado da história, Osmar se arrepende de ter posto um fim em seu casamento com Violeta, ao descobrir que ela é inocente da acusação de tentar acabar com a vida dele. E tudo acontece depois que Osmar tem uma séria conversa com o advogado de Violeta. Ao mesmo tempo, Violeta tenta formar uma aliança com Cacá para recuperar sua fortuna e os negócios da família Castilho. E para isso, a Violeta usa um argumento matador, deixando claro para Cacá que toda aquela fortuna é por direito, herança do filho dela. Mas ao que parece, graças à fofoca do advogado, o amor vai voltar a reinar na mansão dos Castilho com a reconciliação de Osmar e Violeta. E quem também vai se dar uma segunda chance no amor
É Rochelle que recebe uma proposta indecente de Ju, mas dessa vez a poderosa dispensa o casamento, dizendo que prefere viver um relacionamento com mais liberdade. Agora esperamos surpresas e emoções no casamento de João e Madalena e um fim merecido para Gerson. Mas isso é fofoca para os últimos capítulos de Volta por Cima.